tudo bom, gente? Vamos lá. Hoje a gente está na continuação do capítulo 6, no guia de estudo, sobre um coração que se submete, né? É bem polêmica essa expressão, né, da submissão hoje em dia, mas eu espero, em nome de Jesus, com esse estudo, trazer um pouquinho assim de luz do que significa isso aos olhos de Deus, né? Porque a gente pensa muito em submissão, naquela coisa, né, do autoritarismo, né, da mulher ficar engolindo sapo, isso sujeitando a muitas coisas ruins. Mas na realidade, quando a gente fala de submissão em Deus, a gente fala de um lugar de proteção, de um lugar de cuidado, de você estar submetido ali a um amor, a um cuidado que vem de Deus, né? Como acontece com toda conversão. Quando você se entrega ao Senhor, você começa a se submeter aos princípios de Deus, né? E a obedecer. E por você estar debaixo dessa obediência, dessa autoridade, você está sendo abençoada por Deus, guardada por Ele, né? Todos os princípios bíblicos, eles trazem bênção na nossa vida, né? Então, quando a gente passa isso para o casamento e a gente começa a entender que a submissão é, na realidade, um relacionamento onde, assim, a esposa está debaixo da proteção do marido, sabe? Debaixo do cuidado dele, do amor dele. Isso muda tudo, gente. Isso muda completamente o conceito, né, da submissão quando você pensa numa coisa horrível para uma coisa que pode ser maravilhosa. E claro que nisso, né, como a gente falou das exceções, né, o marido que abusa, que no sentido, né, que é violento, ou que você não precisa se sujeitar a isso, né. Em muitos casos é melhor você estar sozinha do que você estar com alguém. Mas no caso, assim, de um casamento que é feito no Senhor, né? E a gente até vai falar de casos onde vocês casaram, a esposa se converte, o marido não, né? Tem tudo na Bíblia, né? Te orientando como fazer, né? Da melhor maneira. Bom, então vamos lá. O que ela sugere aqui, ela dá vários textos bíblicos para você ler. Eu vou ler alguns aqui, depois eu vou botar embaixo as referências para quem quiser estudar mais a fundo. Acho que vale a pena. Então vamos lá. Primeira sugestão aqui: enquanto você lê cada uma das seguintes passagens, anote a frase, a ideia ou a ordem, né? O que chama mais a sua atenção. Vamos ler lá Efésios 5, 22, começando do 22 ao 33. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Gente, aqui dá uma ideia assim tão mais ampla do que é para Deus um relacionamento de um casamento. É algo muito mais profundo do que a gente pode imaginar. E o lugar do esposo, assim, é muito mais difícil, eu acho, do que o da mulher, porque a responsabilidade do marido com a esposa diante de Deus é muito maior. Então ele vai prestar contas de como ele amou, se ele se entregou por ela, né? Amar a esposa como ao próprio corpo, né? O senso de provisão, de cuidado é assim o mais maior possível, né? Como que a gente cuida do nosso próprio corpo, né? Como para nós mesmos. Então,
essa consciência do marido, claro que vai ajudar a esposa, né, a cumprir a sua parte. Mas aqui, no caso, né, estamos falando sobre a parte nossa como mulher, né, de submissão, de você estar fazendo a sua parte dessa unidade, né, se colocando aí nesse lugar de submissão e de honra, né? Então, como a igreja honra a Deus e obedece, assim a gente deveria ter esse relacionamento com o nosso marido, né? De honrar ele, de respeitar, de ouvir, de valorizar o que ele fala. Ontem fiquei até conversando com umas meninas lá, meninas, né? Da igreja, depois da oração, foi tão bom. A gente falando como realmente essa questão da gente, às vezes, também dá lugar para o marido, né? As mulheres, a gente é muito ativa, a gente gosta de tomar iniciativa em muitas coisas e às vezes o homem é um pouco mais devagar mesmo. Mas como é importante a gente também dar um passo atrás e dar lugar, dar espaço para ele também tomar a liderança, né? Enfim, como Jesus cuida da igreja, esse é o amor, então, que Deus espera que o marido tenha pela esposa, certo? E dentro desse princípio, a gente deve honrar. E para funcionar em conjunto, e não é para a gente funcionar em conjunto, né? E não sermos pessoas separadas, toda hora com opiniões diferentes. Então, o que vai ajudar muito nisso, assim, ao meu ver, é a comunicação entre o casal. E a gente até tem feito um curso de casal na igreja, gente, que é maravilhoso, sabe? Que ensina várias técnicas para você escutar o outro. Porque quantas vezes a gente erra pela falta de comunicação, por atropelar, por nem deixar às vezes o outro falar tudo que ele quer falar, como tá se sentindo. Então acho que quanto mais comunicação existir entre o marido e a esposa, assim, mais fácil é essa sujeição, mais fácil é você se submeter, concordar. Quanto mais você honra, quanto mais você respeita, mais você tá disposta a seguir junto, né? Então, gente, aí vai a dica agora para as solteiras. Se você ainda não casou, pensa bem com quem você vai casar, porque de fato é um compromisso muito sério e você não quer ter que se esforçar tanto, porque quando a gente não confia com quem a gente está, é muito mais difícil, né? Então, gente, vamos manter em nome de Jesus, né? O foco no Senhor. Se você é solteira, busca Deus de todo o seu coração, busca conhecer quem é essa pessoa que você está prestes a se comprometer, né? Ora, se você ainda não tem, já ora para que esse homem seja um homem de Deus e, acima de tudo, ele tema a Deus e ele queira fazer tudo isso aqui que um esposo deveria fazer por você, né? Bom, vamos ler outro versículo aqui em 1 Pedro 3. Eu vou ler alguns aqui, porque eu sei que o pessoal às vezes está aí dirigindo e não tem como ler, então vou ler aqui, tá? Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres no passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam aos seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Dela vocês serão filhos, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. 1 Pedro 3:1. Então, bem profundo isso aqui, né? Ele está falando sobre a mulher se focar bastante no seu desenvolvimento interior, né? Às vezes a gente gosta de estar sempre bonita e arrumada, mas existe uma beleza que agrada a Deus muito mais, que é a forma como você fala, que é o tom das suas respostas, né? Aqui é isso tão profundo, né? Um espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Gente, como que a gente tem falado com a pessoa mais importante da vida, sabe? A gente às vezes menospreza
né? Isso era o que a gente estava até conversando ontem, né? Caramba, a pessoa que você escolheu para viver o resto da vida, uma pessoa que decidiu assumir com você um compromisso, sabe, até a morte. E, poxa, como que a gente trata no dia a dia? Como que a gente tem tratado, né? Será que a gente tem valorizado essa pessoa como a gente deveria, né? Então, sabe, coisas que às vezes é muito normal no mundo, as brigas, as discussões, o tom de voz, mas em Deus, gente, a gente pode viver algo que é maravilhoso, sabe? Algo que quase ninguém vive porque quase ninguém está disposto a seguir esses princípios, mas quando você vive eles em Deus, você pode desfrutar, sabe, de um casamento maravilhoso, pode ver os filhos crescendo e você continuar feliz ali, sabe, na companhia de quem você escolheu ficar, e pode ser muito bom. Bom, e voltando aqui no final, ele fala, né, não deem lugar ao medo. Ou seja, o medo, como a gente falou, né, no vídeo anterior, né, que é o que muitas vezes faz com que a gente não consiga confiar ao ponto de se submeter a uma decisão, né, que talvez você não concorde. Mas a gente precisa lembrar que é do mesmo jeito que você se submete ao Senhor, você vai se submeter àquela situação confiando no Senhor, né? Tirando os olhos ali da fragilidade do ser humano, porque o marido erra, vai errar, mas confiando no Senhor, de que se você fizer a sua parte, vocês vão ser abençoados, né? Então, mais uma vez, acho que valorizar essa boa comunicação é muito importante, porque se você souber falar com um jeito dócil, um espírito manso, e conseguir dar a sua opinião sem ferir a honra, né, do seu marido, você também vai ter chance de participar nisso de um jeito bem mais produtivo, né? Bom, então algumas perguntas para você pensar aqui. Que aspectos da submissão são novos para você ou a desafiam a mudar? Que mudanças de coração você deseja que Deus faça em você para que possa se submeter a Ele de boa vontade e até com alegria, né? Então agora dá uma pensada aí, sejamos honestos, né, com a gente. E ela fala aqui, né, que aquela prática do falar claro, né, começou bem artificial, mas depois ela começou a sempre responder de forma positiva ao que ele pedia, né? Então, escolha agora, né, a sua própria expressão, né? E o que que você vai falar quando ele te pedir alguma coisa, se é sim, tá, tudo bem, né? Enfim, escolhe a sua expressão e tenta colocar em prática, né? E faça disso a sua meta e oração. Tornar-se sábio de coração e doce no falar. Acho muito bom isso aqui. Bom, tem outros versículos aqui, né? Não dá tempo da gente falar tudo, mas eu vou anotar. E agora sim, se você é solteira, considere as definições de submissão e determine como se submeter e honrar aos seus pais ou a liderança, né, que você está sujeita, ou como que você pode honrar quem está à sua volta e que tipo de relacionamento você pode estar falhando nesse sentido, né? Busca isso em Deus, porque se você quer viver a plenitude da bênção em Deus, gente, não tem como não obedecer os princípios, é como se fosse o manual do Criador, né? Ele sabe qual é a melhor maneira da gente viver, né? E, bom, esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao marido como convém a quem está no Senhor. Isso é um outro versículo que tem lá em Colossenses, né? Ou seja, a Bíblia está cheia de versículos que baseiam nessa questão fundamentam, né? Essa questão da submissão. Então, se você está no Senhor, convém que você também esteja submissa ali ao seu marido e que esse relacionamento flua assim de forma maravilhosa em Deus, né? Então, não permita que os conceitos desse mundo e dessa questão do empoderamento influenciem tanto assim o seu coração e a sua mente ao ponto de você desperdiçar, sabe, o melhor que tem num casamento. Então, eu oro para que o Espírito Santo nos dê graça. Amém? A gente se vê no próximo. Beijo.